Bem, então vamos iniciar aí a nossa aula de arte. Eu gostaria que vocês peguem, quero que vocês peguem o livro de arte de vocês, tá? E abram para mim na página 142, por dentro da música. Então, enquanto vocês pegam aí o livro, página 142 por dentro da música, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu só colocar ele enquanto vocês acham. Professor, a gente vai fazer revisão para a prova? Hum, hum. Eu expliquei a semana passada tudo que ia cair. Lembra, Felipe? Sim. Então, isso é aquilo que eu falei a semana passada, tá? Não vai mudar nada, é aquilo lá. Bom, nós vamos continuar falando aí sobre música, né? Nós falamos a semana passada. E lembrando que música não cai nessa prova, música é para a próxima prova, tá? Nós vamos. Na aula passada, eu falei com vocês a respeito dos 3 elementos da música, que era melodia, harmonia e ritmo. Lembra? Bom, então agora, na página que eu falei do livro, deixa eu só achar aqui rapidinho. Aqui. Na página 142 do livro de vocês, está falando por dentro da música, né? Som, silêncio e ruído. Aí está falando assim: preste atenção ao seu redor. O que você ouve? Bem, então eu vou fazer um exercício com vocês agora. Eu sei que nós estamos em casa, né? Mas eu vou dar um minutinho para vocês, tá? Eu vou contar a partir de agora, um minutinho. Vocês vão ficar em silêncio total e vão prestar atenção em tudo que vocês escutam ao redor de vocês, tá? Todos os sons que vocês ouvirem. E aí depois eu quero que vocês me falem o que vocês ouviram, tá bom? Então, um minutinho a partir de agora. 1, 2, 3 e já!
Parou e vamos lá. Quem que vai me falar? Quem vai abrir o microfone e dizer o que escutou? E aí? Vamos, Posso pelo falar, menos Lu? uma pessoa. Hã? Posso falar? Pode falar. Eu ouvi carro, meu ventilador e portão, assim, abrindo e fechando. Só. Isso mesmo. Bom, ou seja, Posso falar? querendo ou não, nós estamos cercados por sons. Sons, silêncios e ruídos, né? Querendo ou não, a gente está sempre cercado por sons. E hoje nós vamos aprender mais especificamente sobre paisagem sonora e sobre os elementos do som. Lembrando que a semana passada nós vimos os elementos da música. Agora nós vamos falar especificamente dos elementos dos sons, tá? Então vamos lá. Estamos cercados de diferentes sons o tempo todo. Se você parar para ouvir com atenção, provavelmente irá escutar alguma voz, um veículo, o latido de um cão e muitos outros sons, mesmo que distantes. Eu, por exemplo, estava ouvindo meu marido lavando o quintal aqui, né? Onde o nosso cachorro fica. Então, ele lava todos os dias ali e ele estava lavando, né, o quintal aqui, enquanto eu fiz esse exercício com vocês. Alguns sons são criados por fenômenos da natureza, como o vento e a chuva. Outros são produzidos pela ação humana, seja pelo próprio corpo, por instrumentos musicais, ou seja, pelo uso de máquinas. Aí agora nós estamos vendo as imagens a seguir, olha lá, essas duas imagens. Uma da praia, de Tabatinga, em Conde, e a outra de uma esteira de produção de calçados numa fábrica em Nova Friburgo, no Rio, no Rio Grande do Sul. Aí, olha só, está falando assim, que sons você imagina que poderia estar ouvindo em cada ambiente? Na praia, por exemplo, nós poderíamos estar ouvindo o barulho das ondas, o barulho do vento nos coqueiros, né? Que muitas vezes parece até barulhinho de chuva, né? O barulho de vento em coqueiro. Já aqui na esteira, na fábrica, poderia ter barulho de batida, poderia ter o barulho das máquinas, um barulho bem alto que provavelmente esses funcionários têm até que usar aqueles protetores de ouvido, então seriam ruídos bem mais fortes, bem mais estridentes e agitados na fábrica do que na praia. A praia seria aquela coisa mais natural, mais tranquila, e já na fábrica aquela agitação toda. Então, mesmo sem ouvir os sons do lugar, dá para a gente imaginar os sons que são reproduzidos nesses lugares. Esse imaginar os sons que são reproduzidos nesses lugares seria você imaginar uma paisagem sonora, tá? Então, aí agora aqui embaixo. Para o músico, professor canadense, Sfren, todo e qualquer lugar tem um ambiente sonoro, o que ele definiu como uma paisagem sonora. Aí na frente, agora eu quero que vocês grifem. O que é uma paisagem sonora? Agora grife isso aqui, ó. É um composto de diversos sons que podem ser agradáveis aos ouvidos humanos ou causar incômodos, como os ruídos que podem passar despercebidos. Então, podem ser, no caso aqui, qual paisagem sonora seria mais agradável? Óbvio, a praia, né? A paisagem sonora da fábrica, muitas vezes tem muito barulho, e aí a pessoa precisa usar até protetor, tá? Então, paisagem sonora seria esse composto de diversos sons que podem ser agradáveis ou não aos ouvidos humanos, tá? Schaeffer afirma que precisamos fazer uma limpeza nos ouvidos, ou seja, expandir a nossa percepção auditiva e nos convida a ampliar a nossa escuta a fim de perceber os sons de diversos ambientes,
descobrindo suas nuances e características. Se aceitarmos a ideia de que tudo é repleto de sons, inclusive o nosso corpo, será que o silêncio absoluto é realmente possível? Aí, então, agora eu vou mostrar para vocês, vou deixar o livro aqui de lado, a gente vai continuar com o livro, mas daqui a pouquinho. Agora eu vou desligar o meu microfone e vou mostrar para vocês 2 videozinhos, tá bom? Que falam sobre paisagem sonora. O primeiro, ele vai explicar o que é paisagem sonora. No segundo, no segundo é um exemplo de como a gente pode imaginar paisagens sonoras para determinadas imagens. Então, o segundo vai mostrar obras de arte da Tarsila do Amaral e, através daquelas obras de arte, a pessoa imaginou sons para aquelas obras, tá? Imaginou paisagens sonoras para aquelas obras. Então, prestem atenção agora, que agora eu vou desligar o meu microfone. E galera, tudo bem? Aqui é Glauci Medeiros, professora de artes. O tema da nossa aula hoje será paisagem sonora. O que é paisagem sonora? A paisagem sonora é a percepção dos sons que nos rodeia em um espaço específico. É a união dos diferentes tipos de sons que compõem um determinado local. Pare alguns minutos para escutar quais sons tem ao seu redor. Pode parar o vídeo se precisar. Que tipos de sons podemos ouvir ao nosso redor? Quais sons estão vindo da sua rua? Quais sons estão vindo da vizinhança? Você pode escutar algum som da natureza? Quais sons? Aí na sua casa tem muitos sons de cidade? Quais são esses sons? Você consegue se lembrar dos outros sons da natureza? Quais? Mesmo que seja bem longe, sempre existe algum som sendo produzido em algum lugar. Até mesmo o nosso corpo produz sons diferentes. A verdade é que não existe silêncio absoluto. Tudo ao nosso redor está em movimento, mesmo que seja uma pequena vibração. O movimento das coisas e das pessoas geram vibrações. E essas vibrações geram diferentes sons. Vamos ouvir alguns sons de lugares diferentes? Que tal esse lugar? E esse? E esse outro? Você pode escutar algum som muito intenso, muito forte? E agora, tem algum som bem fraquinho, pouco intenso? Existem sons graves nesse lugar? Será que existem sons agudos nesse lugar? Perceba quais sons diferentes você pode ouvir.
Vamos agora imaginar os sons de algumas paisagens. Olhe para cada imagem e imagine os diferentes sons e timbres que podem existir naquele lugar. Sons intensos ou pouco intensos, sons graves e sons agudos. Que tal agora você estudar qual é a paisagem sonora da sua casa? Feche os olhos e identifique todos os sons que conseguir escutar. Timbres diferentes, intensidades diferentes, durações diferentes. Escreva o som de todas as coisas: bichos, pessoas, objetos também. Sons da cozinha, sons da rua, do banheiro, de um lugar muito distante da sua casa, mas que você consiga escutar o som. Será que tem sons no céu? No seu vizinho? Então, escute bem, tente identificar os sons diferentes, agudos, sons graves também. E escreva no seu caderno todos os sons que você conseguiu identificar. Além dessa, Vocês conhecem a Tarsila do Amaral? E vocês já ouviram falar de paisagem sonora, né? Essa atividade está cheia de conhecimento e se você quer conhecer coisas novas, esse é o canal. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber sempre essas e outras novidades. Que agora estão todos prontos para iniciar nossa viagem pelo mundo da música? Vocês querem saber mais sobre paisagens sonoras, né? Calma, espera um pouquinho que eu preciso apresentar uma pessoa antes. Essa daqui é a Tarsila do Amaral, ou melhor, esse é o autorretrato, quer dizer que ela pintou um quadro dela mesma. Pum, acabamos de descobrir uma coisa, ela era uma pintora. Ela era uma pintora brasileira e gostava de pintar as cores e as paisagens aqui do nosso país. Mas e se as paisagens da Tarsila tivessem som? Que sons elas teriam? E isso é o que nós vamos descobrir nesta viagem pelos quadros da Tarsila. Vocês estão prontos? 1, 2, 3 e... esqueci de uma coisa. Não vou embora não. Fiquem aqui que no final eu darei uma dica muito legal, tá bom? Agora sim, vamos lá. 1, 2, 3 e... já!
Muito legal, né? Agora, a dica que eu Bem, meninos, vocês puderam perceber, então, vários elementos do som que compõem uma paisagem sonora. Como, por exemplo, né, no caso lá do primeiro vídeo, vocês viram, então, que em cada lugar, né, por exemplo, numa fazenda, a paisagem sonora, os sons que vão aparecer ali, são diferentes do que, por exemplo, de uma cidade cheia de carros buzinando e tudo mais. Aí, no segundo videozinho, vocês tiveram exatamente esse exemplo, né? O que eles fizeram? Eles pegaram vários quadros da Tarsila do Amaral, começaram com aquele quadro que ela tem do trem na estação, e aí depois fizeram uma animaçãozinha como se o trenzinho daquele primeiro quadro fosse passeando por outros quadros dela. E a cada novo quadro existia uma nova paisagem sonora. Então, eles acreditam assim, não existe um silêncio absoluto. Nós estamos rodeados de sons o tempo todo. E cada conjunto de sons de um ambiente é denominado de paisagem sonora. Aí, no final do primeiro vídeo, vocês puderam ver quais são os elementos dos sons que nós vamos aprender a partir de agora no livro, na página 144. Então, deixem aí o livro aberto na página 144, mas antes, por favor, eu vou colocar aqui, compartilhar a tela, vocês deem um print, porque eu quero que vocês copiem isso depois no caderno de vocês, para ter, tá bom? É como se fosse uma... Olha só. Essa parte aqui, ó. Eu quero que vocês coloquem timbres. Ó, seria isso aqui. Olha lá. Timbres. O que são timbres? Timbres, cada pessoa ou cada objeto, cada animal tem um timbre de som. Ou seja, o som que um gato emite não é o mesmo que um carro, não é? Então, eu consigo identificar. Se eu só ouvindo o som do gato e o som do carro, eu consigo identificar qual é pelo timbre, pela diferença dos sons. Então, isso aqui que eu quero que vocês, não tudo escrito atividade, paisagem sonora, eu quero que vocês escrevam elementos do som. Aí sim, timbres, faz lá um gatinho e um carro. Intensidade, o que são intensidades dos sons? Que sons estão mais altos e que sons estão mais baixos. Aí nós estamos falando de intensidade. Duração. A duração do som pode ser longa ou pode ser curta, né? E a altura? A altura é se o som é grave ou se é agudo. O que é um som grave? Aquele som mais grosso, mais forte. E o som agudo, ele é aquele som mais fino, desculpa, não mais baixo, mais fino, só que em compensação ele é bem mais alto. Se alguém tem a voz bem fininha e ela dá um grito, chega a doer no ouvido da gente. Então, por favor, tirem o print aí dessa tela para depois vocês copiarem isso aqui, timbre, intensidade, né, duração e altura, e escrever elementos do som, tá bom?
E aí, O que é timbre mesmo? timbre é a diferença de sons. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando vocês estão no mercado, por exemplo, você está lá no mercado e tem um monte de gente no mercado. E aí você chega e fala assim, mãe, tá longe da sua mãe tá de costas para você. Mãe, eu quero comprar salgadinho. Ela vai saber que é você, por quê? Porque ela conhece a sua voz. Então, timbre é a diferença entre um som e o outro. Então, no caso de vozes, é a diferença entre uma voz e a outra. No caso de instrumento musical, é o tipo de som. Então, timbre é o tipo de som. Se eu colocar um som aqui que toque, por exemplo, um piano tocando aqui e um violino, vocês vão saber qual é o piano, qual é o violino, qual é o som do piano, só de ouvir. Por quê? Porque você conhece o tipo do som. Então, timbre seria o tipo do som, tá? Bom, então agora, na página 144, nós vamos falar sobre tudo isso, sobre esses elementos do som, tá? Então, que também são chamados de parâmetros sonoros. Você deve ter tido uma dificuldade de ouvir algum silêncio absoluto. Sempre tem algum som. Então, aí nós vamos... isso acontece porque as partículas da natureza estão em constantes movimentos. Quando elas se movimentam, de dentro para fora do nosso corpo, esse movimento produz vibrações. Assim, podemos dizer que estamos cercados de sons o tempo todo. O som é uma percepção das vibrações e, para percebê-las, utilizamos o sentido da audição. É por meio daquilo que ouvimos, nos sons que se repetem, a sentimentos, objetos, sabores, cheiros, lugares, pessoas e situações. Os sons podem ser caracterizados por algumas qualidades que chamamos de parâmetros sonoros. Aí aqui vocês vão colocar aqui na frente, ó, eu quero que vocês escrevam aí no livro pequenininho. Elementos do som. Por quê? Porque parâmetros sonoros são os elementos do som. Os elementos da música são aqueles 3 que nós vimos na semana passada. Melodia, harmonia e ritmo. Os elementos dos sons já são outros. Já é o timbre, a duração, a intensidade, a altura, tá bom? Então, nós vamos ver agora cada um desses. Então, vamos lá. O primeiro parâmetro que vamos conhecer é o timbre, conhecido como a cor do som. Dizemos isso porque o timbre é a identidade sonora, ou seja, é o que nos permite distinguir um som do outro. Então, eu quero que vocês grifem isso aqui, ó. O timbre é a identidade sonora. É o que nos permite distinguir um som do outro. O som emitido por um gato não é o mesmo de um cachorro. O som da voz de uma pessoa não é o mesmo da voz da outra pessoa. Às vezes, tem pessoas com vozes parecidas. Vou dar um exemplo, principalmente quando acontece no caso, por exemplo, do Felipe, né? E do Luiz, que são gêmeos. É claro que as vozes vão ser parecidas, não é? Agora, existem cantores parecidos e com vozes parecidas? Existem também. Por exemplo, o Henrique Juliano tem a voz parecida com o Jorge Mateus, mas se você reparar, você vê que tem uma certa diferença, não é? Agora, por exemplo, se eu falo para vocês a voz da Anitta e a voz da Ludmilla, totalmente diferente, dá para você descobrir qual é só de ouvir. Então, como o timbre ele é a identidade do som, é ele que me faz saber qual é o som que eu estou ouvindo sem ver. Então, se a minha mãe está conversando comigo, eu já estou tão habituada com a voz dela, se ela me chamar de longe, mesmo sem ver ela, eu vou saber que é a minha mãe que está falando, né? A mesma coisa com as outras pessoas. Então, olha lá, o timbre que diferencia o som de um piano e de um violão, o latido de um cão
e o miado de um gato, a sua voz e a voz de um amigo, por exemplo. Então, agora nós temos que ouvir o som, tá? Eu vou fazer assim, meninos. Como eu tenho que desligar o meu som para que vocês possam ouvir, então eu vou ler todos os elementos do som, depois eu desligo o meu microfone e coloco, tá? Todos para vocês ouvirem. Aí eu coloco o número 3, o número 4, aí eu coloco direitinho. Então, vamos lá. Então, som, timbre, desculpa, é a identidade do som, é o que faz a gente separar um som do outro. E duração. Outro parâmetro que podemos usar para caracterizar o som é a duração. Essa qualidade corresponde ao tempo que um som permanece soando, que pode ser longo ou curto. Então, pode grifar. Essa qualidade, tá? Até curto. E agora não foi, agora não grifou. Né? Essa qualidade até curto. Aí, agora foi. Grifem essa parte. No caso de uma campainha elétrica, por exemplo, podemos tocá-la rapidamente ou pressionar o botão por bastante tempo, de maneira que o som aconteça por mais tempo. Por exemplo, sinal de escola, né? É que ali, né, na escola de vocês não tem, mas sinal de escola, ele é um som bem longo, né? Agora, já no caso de uma campainha de uma casa, a pessoa aperta lá, faz né? E já acabou, já é um som mais curto, tá? Então, duração tem a ver com isso, se ele é um som longo ou se ele é um som curto. E intensidade. Terceiro parâmetro que usamos para identificar qualificar os sons é a intensidade. Ela determina a força do som. Então, a intensidade tem a ver com o som ser forte ou ser fraco. Tem não tinha ali, ó, meninos, aqui nessa que eu pedi para vocês. Tem aqui, ó, com mais alto ou mais baixo. Então, se o som é mais forte, ele vai ser mais alto, né? Se o som é mais fraco, ele vai ser mais baixo. Então, a intensidade, vocês podem grifar essa parte, ó. Ela determina a força do som, que pode ser forte ou fraco. Geralmente, a intensidade é chamada de volume, tá? Aí, olha só. O som do violão, por exemplo, tem um timbre diferente do som do piano. Então, se eu colocar aqui o som de um violão tocando e de um piano, vocês vão saber qual foi o primeiro, qual foi o segundo, só por ouvir, sem ver. Por quê? Porque é o timbre que ajuda vocês a conhecerem o som. Bem, aí agora está falando assim. Altura. O último parâmetro que vamos conhecer é a altura. Essa é a qualidade do som que permite distinguir um som grave ou baixo de um som agudo ou alto, tá? Então, o som grave, se vocês quiserem escrever aqui embaixo, ó, nesse pedacinho, vocês podem escrever assim, grave, colocar 2 pontinhos, grosso. E agudo, colocar 2 pontinhos, fino. Ou seja, aquela pessoa que tem aquela voz grossona, ela tem a voz grave, forte, né? Só que é mais baixa. Mesmo sendo forte, é mais baixa. Na hora que tem aquelas ondinhas. Vocês já viram aquelas ondinhas que aparecem em aparelhos de som, das ondas sonoras? Então, quem tem a voz grossa, a ondinha vai estar sempre mais baixa. Quem tem a voz fina, que é o agudo, a ondinha vai lá em cima, porque apesar dela ser fina, ela é alta. Aí a ondinha vai lá em cima. Vocês já viram, né? Em celular, por exemplo, quando tá tocando uma música, que aparece aquelas ondinhas das ondas sonoras? Em músicas. Alguém aí já viu? Sim. E professora,
Oi, pode falar. Aqui na reunião também tem a hora que a gente olha para a tela de quem tá falando, aparece três pontinhos. Isso. E aí fica, e tem essa questão aí, né? De alto e baixo. O som grave, ele é mais grosso, só que ele é mais baixo. Então ele faz uma ondinha assim, ele sobe um pouquinho, aí ele é mais grosso, mais larguinho assim e mais baixo. O som agudo, ele é mais fininho, só que a compensação ele é mais alto, então ele sobe e já desce. E aí é o som agudo. Por isso que quando a pessoa tem aquela voz bem fininha, tem gente que fala assim: "Ah, que voz irritante dessa menina". A maioria é de menina, né? As vozes mais fininhas, né? Aí fala: "Que voz irritante, que ela é muito, ela dói no ouvido". Por quê? Porque ela é muito alta. Ela é aguda, então ela chega a doer no ouvido. Ainda mais se a menina fica gritando, né? Em instrumentos musicais, podemos produzir sons com diferentes alturas. Um violão, por exemplo, né? Olha lá a imagem do lado aqui do violão. Vocês têm lá as tarraxas, a pestana, aqui as trastes, as casas, e aqui a boca do violão, o cavalete e o rastilho. Aí olha lá, o braço do violão é dividido em pequenas casas, delimitadas por trastes, que são as divisórias de metal, que são essas aqui, tá vendo? Essas aqui são as trastes. As casinhas são essas que ficam no meio das divisórias de metal. Aí, olha lá. Se tocarmos qualquer corda do violão sem apertá-las contra o braço, ouviremos um som mais grave que ela é capaz de produzir. Quando apertamos a corda do braço, estamos diminuindo o tamanho dela e ela faz um som mais agudo. Aí agora, meninos, antes de continuar falando aí sobre música e tal, agora eu vou colocar nessa ordem. Então, primeira coisa que vocês vão, eu vou desligar o meu microfone. Primeiro que vocês vão ouvir vai ser do timbre. Aí depois o segundo da duração, o terceiro da intensidade e o quarto da altura, tá bom? Então vamos lá. Eu vou, mas para vocês conseguirem ouvir direitinho, eu tenho que configurar aqui, né? Tenho que desligar o meu som e ligar o do computador.
Meninos, não deu para ouvir. Não consegui colocar para ouvir os sons. É que eu estou no computador da minha filha e eu não consegui colocar para ouvir os sons. Então eu vou ter que ver o que aconteceu. Aí na nossa próxima aula, depois do dia da prova, aí eu tento colocar de novo para vocês, tá bom? Porque não deu. Professora, Oi. ou tenta desligar de novo e faz o teste. É, pode ser também. Vocês, no plural de vocês têm, não têm? Acesso aos sons? Não sei, eu não Sei. vi. Porque esses sons, eles têm lá, fala que tem no plural. No meu, para mim, que sou professora, não aparece no plural. Agora, para vocês, fala que tá. Vocês viram no livro? Que no livro tá escrito, olha lá, ó, ouça exemplos de timbres no plural. Então, eu não sei falar para vocês se tem, né? Se vocês conseguem ouvir. Mas, de qualquer forma, eu vou testar, e aí, se não der certo, aí eu vejo se consigo colocar para tocar na outra semana, tá? Ô, professora, Oi. eu não sei se a gente tem, por causa que a capa que aparece pra gente dos livros digitais é diferente do que a gente tem. Ah, é? É. Então, É agora eu um não sei. vermelho e igual do caderno de artes de comprido. Então, eu não sei por que não deu certo isso, porque era para abrir, né? Com Que as. página que é? É na página 144 que estão os parâmetros. Bom, então, assim, eu vou tentar ver se eu consigo abrir com alguma outra coisa. Se não der certo, né, aí eu tento na próxima aula, porque infelizmente, olha lá, os sons estão todos aqui, mas não estão abrindo. Ó, não dá a executar, ó, eu acho que é isso, você não está reconhecendo. Aí eu vou ter que ver com o meu filho qual que foi o programinha, deve estar faltando algum programinha aqui para ele poder tocar. Tá bom? Tá bom. Porque pelo menos eu fui tentar procurar agora e eu não achei o livro que a gente usa e tá aparecendo Galeria de Arte e Palco. Então tá bom. Eu vou fazer assim, então. Agora a gente vai continuar falando sobre os sons aí do livro. Agora nós vamos na próxima página, né? De vocês, que é a página 146. Som e música, tá? Bom, então os elementos do som seria intensidade, que é mais alto ou baixo, altura, que é grave ou agudo, timbre, que é você conhecer o som só de ouvir, né? Conhecer o som de uma coisa e de outra só de ouvir, e duração, que é ele ser longo ou ele ser curto. Por exemplo, na hora de cantar, eu posso só falar a ou eu posso falar a, né? E deixar ele mais longo. Então depende da forma como eu tenho que utilizar aquele som. Tá? Então, esses são os elementos do som. Aí, aqui, na próxima página, tá som e música. O que seria esse som e música? Se você já ouviu uma música e perdeu a noção do tempo, ficou sem perceber o tempo passar, isso acontece porque a música possui um tempo próprio. E esse tempo é organizado por pulsos de mesma duração, que chamamos de pulsação e que se repetem durante a sua execução. Por exemplo, quando ouvimos uma música e batemos os pés no chão para acompanhá-la, estamos produzindo uma pulsação que sentimos por meio da escuta. Muitas vezes também acompanhamos uma canção que gostamos, cantarolando, ou então lá, por exemplo.
Ao fazer isso, estamos executando sua melodia. Aí agora, tá vendo? Agora já seria os elementos da música que nós vimos na última aula, que seria melodia, harmonia e ritmo, né? E aqui também vai falar de textura musical. A melodia é um movimento do som em diferentes alturas e durações. Para perceber isso, tente cantarolar alguma canção bastante conhecida, substituindo as letras da música, da maneira como foi dado o exemplo, como olá, lá, lá, lá. Observe que, mesmo sem palavras, identificamos facilmente a canção. Isso acontece porque reconhecemos a sua melodia. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Ó, cantiga de criança. A dica é cantiga de criança. Aí vamos ver quem é que vai adivinhar o que eu vou cantarolar agora só pela melodia. Vamos ver. E aí? Ah, tirei o pau no gato, tô mais o gato. Isso, exatamente. É muito pequeno, sempre que eu vou ver ele só tem música infantil, então eu gostei bastante. Então, olha só, como vocês conseguiram achar rápido, né, que era eu tirei o pau no gato? Pela melodia, ou seja, pela sequência de sons e silêncios, não é? Então, a melodia nada mais é do que esse movimento entre alturas, sequências de som e silêncio. Acontece muito isso naquele quadro que passa no Faustão, né, no Ding Dong, que aparece essa musiquinha só no toquinho e a pessoa, né, os artistas têm que adivinhar que música que é essa. Então, a gente adivinha por quê? Por causa da melodia, né? Então, também teria o som para passar para vocês do plural, mas infelizmente deu esse problema aí, olha, e agora não deu certo. Bom, vamos continuar agora. Já a textura musical. Que seria textura musical? Textura em artes visuais, vocês viram, lembra? Que era a superfície dos locais, né? Ou a superfície da obra, que ela pode ser áspera, ela pode ter volumes e tal. Isso vocês viram em artes visuais. Agora, e textura musical? Pode ser definida, ó, pode grifar essa parte. Pode ser definida como a combinação e a organização de diferentes sons que se sobrepõem de uma mesma música. A textura musical, gente, nada mais é do que a harmonia. Então, aqui na frente, nesse espacinho aqui que está em branco, ó, que eu estou passando o mouse agora, puxem uma setinha e escrevam a harmonia da música, tá? Então, textura musical nada mais é do que a harmonia que nós vimos na aula passada. Então, é quando você tá com vários sons, né, ao mesmo tempo, e eles são harmoniosos, ou seja, se você vai fazer, se uma pessoa está tocando violão, a outra está tocando cavaquinho, e a outra está tocando bateria, e aí de repente, cada uma toca numa hora, vira uma bagunça, não tem textura musical, não tem harmonia. Agora, se todas tocam no ritmo, na melodia certinha, né, ao mesmo tempo, aí sim eu tenho harmonia, aí sim eu tenho textura musical, tá? Podemos pensar em textura quando ouvimos os diversos instrumentos que executados junto uma obra musical, ou várias vozes quando cantam junto a mesma canção. É a mesma coisa quando é um coral. Não adianta nada cada um querer cantar numa hora. Não, tem que ser tudo certinho, tudo harmonioso, tá? Então, a textura musical nada mais é do que a harmonia que nós tínhamos escutado a semana passada, né, na aula. E o ritmo, que eu até pedi para vocês fazerem lá o exercício de ritmo, né, lembra? Do ritmo na textura gráfica, que por sua vez está relacionado à variação de duração de sons. Então, vocês podem grifar essa parte, olha lá. Está relacionada à variação de duração de sons e da duração dos silêncios, em uma sequência de sons e outros aspectos. A música, como a arte dos sons, possui diversas variações para produzir sensações ou despertar sentimentos. Mas o ritmo
não está presente somente na música, e sim em todas as sequências de sons que existem. No nosso dia a dia, está repleto dos mais diferentes ritmos, e podemos perceber os ritmos reguladores, como o tic-tac de um relógio, os batimentos do coração, os ritmos irregulares, como as gotas da chuva que caem nas plantas do jardim. Aí aqui pedia para vocês ouvirem, que eu também vou tentar trazer na próxima aula, já que hoje não deu certo. E as músicas podem também ter diferentes velocidades de andamento. Umas são mais rápidas e outras mais lentas. A velocidade de uma música é chamada de andamento. Então, a velocidade de uma música é chamada de andamento, que está relacionada à pulsação. Quanto mais rápida a pulsação, mais rápida a música. Quanto mais lenta a pulsação, mais lenta a música. Grifem essa parte aqui também. Então, o andamento da música é que vai definir se a música é mais rápida ou se a música é mais lenta, tá bom? E aí, agora, nós vamos só ler essa parte aqui do compasso, mas nós não vamos seguir, porque aí já deu a nossa hora da aula de hoje. Essas pulsações podem ser agrupadas de muitas formas, como a cada 2 ou 3 ou 4 tempos. Esses agrupamentos são chamados de compassos. Então, grifem também isso aqui. Comumente se repetem durante toda a música e são organizados em tempos fortes e fracos, o que não significa que nos tempos fortes só se possa tocar som fortes, mas que a música se organiza em relações de tempos. Vou dar um exemplo do que seria essa organização de tempo, do compasso da música. Muitas vezes a música começa mais lenta, começa mais baixa, e quando chega no refrão, ela tem aquela parte alta. Então, o músico seguir o compasso da música seria fazer esses agrupamentos. Aquele comecinho mais lento, de repente dá aquele estrondo do refrão, tá? Então, seria mais ou menos isso. Bom, nós vamos continuar falando sobre música, né? A nossa aula de música não acabou, deu errado aí a parte de ouvir os sons, então eu trago na nossa próxima aula, tá? Eu vou tentar formatar, trocar o formato do áudio, aí quem sabe ele toca certinho aqui, porque no meu notebook ele tocou. Então, eu montei a aula para vocês no meu notebook. Aí, no meu notebook, ele tocou. Chegou aqui, né, no notebook, eu estou usando agora o notebook da minha filha, aí ele já não deu certo, porque o meu notebook para aula ao vivo não dá. Ele não tem processador, ele é mais antigo. Então, meninos, na próxima aula eu tenho que trazer certinho os sons para vocês. A nossa aula de arte, então, fica por aqui, mas vamos relembrar. Elementos da música: melodia, harmonia e ritmo. Elementos do som: altura, intensidade, duração e timbre. Tá vendo? Então, são diferentes os elementos da música com os elementos do som. Ah, mas eu preciso dos elementos do som para fazer uma música? Sim, porque você precisa de sons para ter uma música. Então, sim, tá? Então, a nossa aula de arte ficou por aqui.